Fê, dá um cliquezinho que eu acho que ele... É isso aí. Deixa eu ver se foi. Foi, agora foi. Então tá, queridos. Hoje nós vamos encerrar então esse tema chamados à misericórdia, mas eu espero que não seja o fim da misericórdia, né? Porque, como eu falei já na semana passada, falar de misericórdia é um tema um tanto inquietante, porque ele nos desafia a realmente sair da nossa zona de conforto. Ele nos desafia a ter que lidar com pessoas que geralmente são justamente as pessoas que nós mais temos dificuldade de lidar. São pessoas, por exemplo, que em alguma medida, talvez podem ser até inimigos nossos. E é por isso que a gente, ou nesse contexto que a gente fala de misericórdia, é nesse contexto de alguém que a gente entende que não merece. Não merece talvez o nosso perdão, não merece a nossa ajuda, não merece que a gente se dedique de alguma forma. Por isso que eu diria que falar de misericórdia é um tema tão inquietante. E que talvez a gente diga, eu não vejo a hora de acabar esse tema, porque isso me faz ter que ter atitudes que são difíceis. São difíceis ter que lidar com algumas pessoas. E hoje nós vamos encerrar falando sobre esse tema que é o significado do servir ou do serviço. Porque eu já vim alertando, não sei se você fez isso, para que você tirasse um tempo nas últimas semanas para ler o capítulo 9 e 10 de Lucas inteiro. Então nós não vamos fazer isso inteiro porque é um capítulo bem grande, mas nós vamos ir falando um pouquinho sobre esse capítulo e por isso, justamente porque não vai dar para ler ele inteiro, eu vou ir citando ele e explicando como que a parábola do bom samaritano ela não pode ser compreendida isoladamente. Sabe por quê? Começa pelo fato de duas perguntas que eu quero lançar já no início do culto. E a pergunta tem a ver, em primeiro lugar, a primeira pergunta, com a questão: será que a nossa agenda cheia, será que quando nós estamos repleto de coisas fazendo para Deus, teoricamente, por assim dizer, isso é um sinal de que nós estamos servindo ao reino de Deus? Quanto mais ocupado eu estou nas coisas da igreja, ajudando pessoas, será que isso significa que eu estou cumprindo o chamado de Deus para a minha vida? E a segunda pergunta, e que tem ainda mais a ver talvez com a nossa tentação de olhar para a parábola do bom samaritano como um mandamento a priorizar acima de tudo a ação social, como uma expressão verdadeira do amor da igreja, tem justamente a ver com isso. Será que o serviço ao reino de Deus se resume à ação social? Porque para muitas pessoas, principalmente num contexto que nós vivemos hoje no nosso país, dividido entre ideologias políticas, a gente vai ver alguns dizendo que o papel do cristão é cuidar dos mais pobres, dos mais frágeis, e que isso é a realidade, né, a essência de um verdadeiro cristão. Então tem pessoas que vão dizer que o nosso caminho, a nossa missão é, acima de tudo, dedicar tempo com os marginalizados, com os rejeitados pela sociedade, com as minorias. E aí o que a gente vê então é o risco é nós confundirmos uma parábola como essa como sendo uma ordem, não somente isso, a própria Bíblia falando sobre a ação social como sendo a essência da ação cristã, do agir de todo cristão. E aí então a gente começa até mesmo a ler a Bíblia da ótica política. Muitos querem colocar a Bíblia numa ideologia de esquerda ou numa ideologia de direita. E nós vemos a briga acontecendo. E por isso que é extremamente importante nós olharmos para essa parábola dentro do contexto maior dela, que tem a ver com esse tema, servir. Jesus ele não está falando sobre ação social nessa parábola. Ele não está nos ensinando que a única ação verdadeira do cristão é quando ele cuida dos pobres. Não é sobre isso que a parábola do bom samaritano está falando, mas ela está dentro de um contexto maior e que é sobre isso que nós queremos ver. Lucas 9:10 eu já citei, né? E
a primeira coisa que nós vamos perceber no capítulo 9, se você tiver a sua Bíblia e quiser espiando, você pode ir fazendo isso, ok? Mas, basicamente, a primeira coisa que nós vamos perceber tem a ver com qual é a característica dessa missão. Então, o capítulo 9 inicia basicamente com uma história que eu creio que muitos de nós já ouvimos, que é o envio de Jesus dos 12 discípulos. 12 que são hoje, né, entendidos, naquele capítulo ainda não eram os apóstolos. Mas ali eles começam a receber essa mensagem, essa missão como sendo a principal missão deles, como apóstolos, como mensageiros de Jesus e do reino de Deus. Então, até ali, os discípulos de Jesus estavam assistindo ele, aprendendo dele o que era o reino de Deus, ouvindo parábolas, vendo ele curar pessoas e assim por diante. Só que agora ele começa a enviar eles e dizer, olha, é a respeito disso que a missão de vocês vai acontecer, ou em cima disso. E no capítulo 9, sobre o que Jesus envia eles. Você vai ler ali que Jesus envia eles, logo no início do capítulo, com autoridade para curar pessoas e para expulsar demônios. Mas essa ainda não é a essência. Ele envia eles, acima de tudo, para quê? Para pregar o evangelho. Jesus envia os 12 discípulos com a missão de falar que o reino de Deus já estava no meio do povo. Que aquele reino que estava sendo aguardado desde o Antigo Testamento, de que Deus iria restabelecer o reino de Davi, e que para o povo de Israel, quantas vezes talvez a gente já falou sobre isso, né? Os próprios discípulos ainda talvez não tinham compreendido de verdade o que era o reino que Jesus estava dizendo. Antes da morte dele, eles ainda tinham a visão de que Deus iria trazer um rei semelhante a Davi. E aí Jesus diz para eles, ó, vão e preguem que o reino já está entre vocês. E esse é o risco nosso, quando nós falamos de reino de Deus, e quando nós olhamos um texto bíblico desse, nós podemos confundir que a nossa missão, em primeiro lugar, tem a ver como cristãos com manifestação de milagres e expulsão de demônios. Mas a manifestação de milagres, de libertação de pessoas, do poder do diabo e de curas de enfermos, não é a prioridade do reino. Mas elas são expressões, elas são, acima de tudo, meios visíveis, sinais de que o reino já está entre eles. Quando uma pessoa, quando um rei, uma pessoa importante chega em um ambiente, coisas acontecem antes e durante para sinalizar que essa pessoa está vindo, que ela está chegando. Quando um rei, e tem a ver com o próprio João Batista, que é dito por Jesus como sendo o arauto, aquele que prepara o caminho para a chegada do rei, que no Antigo Testamento, quando o rei ia, à frente dele iam pessoas anunciando, arrumando as estradas, tocando trombetas quando entravam nas cidades e dizendo, o rei está chegando, o rei já está, ainda que ele não está aqui totalmente, porque ele está vindo, mas ele já está entre vocês. Então se preparem, o rei está entre vocês. Sinais desse rei estão entre nós. Então, os sinais, será que são mais importantes do que o rei? Nós devemos nos alegrar mais com os sinais da vinda do rei ou com o próprio rei? E esse é o perigo, quando nós começamos a falar sobre o serviço ao rei, o serviço ao reino de Deus, é nós nos encantarmos mais com os sinais do reino do que com o próprio rei. De nós acharmos que todos os dias precisa chover milagres. Todos os dias, no nosso meio, tem que acontecer curas e manifestações do reino de Deus. Mas quando você vai olhar a palavra milagres ou sinais, por assim dizer, ela vem do original semeion. E a ideia que essa palavra tem no seu original é que a expressão de sinais de que Jesus está chegando, ela serve, acima de tudo, para poder ajudar com que as pessoas creiam que o rei está chegando. Creiam quem é essa pessoa. De novo, quando nós vemos todo um grupo de pessoas alertando a respeito de algo, que algo vai acontecer, um carro de som saindo na rua, a nossa atenção é chamada para algo. E quando isso acontece, nós começamos a dizer,
realmente, eu acredito que algo está para acontecer. Isso é um sinal visível de que algo vai acontecer. Então, quando Jesus envia os 12, em primeiro lugar ele diz: vocês vão sair para anunciar o reino. E para que as pessoas entendam que o reino já está entre vocês, ainda que de modo imperfeito, de que vocês são mensageiros do rei e vocês representam o próprio rei que virá e que eles têm que respeitar a vocês, eu dou autoridade a vocês. A mesma autoridade que eu tenho quando vocês estiverem andando e anunciando o reino de Deus, a ordem que vai acontecer sobre a terra, eu dou autoridade para vocês. Então, se alguém teria que se submeter a mim quando eu falasse algo, eles vão ter que se submeter a vocês. Se os demônios, eles escravizam pessoas, eu dou autoridade para que vocês, como se fosse eu, mostrem que o reino de Deus é poderoso e de que as pessoas têm que se dobrar, têm que se humilhar e têm que se consagrar diante desse rei e aceitar o reinado dele. Mas quando ele fala sobre esse rei que está chegando, não é para ter medo. Os sinais do reino são sinais de manifestação de misericórdia. Ao invés de um rei que vem anunciar o castigo, ele vem dizer: vocês estão preparados para receber o perdão. Vocês estão preparados para se reconciliar, porque esse lugar onde vocês estão se rebelou contra o rei. Então o momento agora é de alertar vocês, e nós temos a mesma autoridade de condenar, mas de que o rei quer se reconciliar. Ele já está aqui e ele quer manifestar o perdão, a misericórdia dele sobre vocês, e nós também somos chamados a expressar essa misericórdia. E aí, nesse sentido da missão, com a pregação do evangelho e com sinais, a outra coisa que aparece aqui é que ele diz para os discípulos, no capítulo 9, nesse início, do versículo 1 ao 6, não levem capa, não levem nada. Quando vocês entrarem numa cidade, vocês vão buscar uma casa, um lugar, pessoas que estejam abertas a ouvir o evangelho. E se essas pessoas, ouvirem, vocês fiquem lá, se não, batam os pés, sacudam a poeira dos pés, saiam daquele lugar, etc. Mas Jesus, com o ato de dizer, não levem nada consigo, ele está dizendo que o reino de Deus, ou a missão no reino de Deus, é uma missão que exige completa confiança na providência de Deus. Então, no serviço ao rei, nós não podemos ficar com medo de ir para o serviço, porque a gente não se acha preparado, porque nós achamos que vai faltar algo, porque talvez nós vamos ter que ser misericordiosos com pessoas e vai faltar condições, e aí eu vou reter para mim. Ou talvez, quando nós falamos de confiança radical na providência de Deus, é entender que Deus vai suprir até mesmo através de irmãos na fé o que eu preciso. Se talvez eu vou passar por perseguições, como foram os apóstolos, Deus vai colocar irmãos ao nosso lado para cuidar da gente. Por isso, queridos, quando ele vai falando sobre a missão do reino, essa é uma missão que, de novo, ela começa com o fato de pregar o evangelho, trazer sinais do reino, entender que nós precisamos ser completamente dependentes da providência de Deus, e que ele vai dizer também, o servir a Deus tem um custo. Então, quando você olha para os versículos 23 até o 27 da sua Bíblia, você vai ver aquela famosa frase que Jesus diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então Jesus, ele começa a dar o caráter, a qualidade, do que significa serviço. Ele está dizendo, serviço é pregar o evangelho, servir a Deus é pregar o evangelho, é depender da providência de Deus e exige também você saber que vai haver um alto sacrifício, um alto custo, um alto compromisso para servir a Deus. É disso que ele está falando como preparação para chegar na parábola do bom samaritano. Esse é o início do contexto dessa parábola. Jesus dizendo, você sabe aonde você está se metendo? Você entende que para onde você vai ser enviado, você vai precisar de total dependência, de confiança da provisão de Deus?
Você entende que você vai ter que abrir mão de muitas coisas para que o evangelho seja pregado? Você está consciente desse contexto? E a segunda coisa, então, tem a ver com Lucas 9, 28 a 36, onde Jesus, acontece a situação onde ele sobe ao monte com os discípulos e lá aparece Elias e Moisés. E aí, então, eles ficam maravilhados com toda aquela situação e Jesus, né, resplandece a imagem dele e aquele momento é maravilhoso para os discípulos e a frase é bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui, de um dos discípulos. Quando eles olham aquela glória de Jesus, quando eles veem aquilo que eles nunca experimentaram, eles dizem, como é bom a gente estar num momento como esse. E aí eles dizem, dá vontade de ficar aqui, vamos armar uma tenda para a gente ficar muito mais tempo aqui e não sair da presença da glória de Deus. E aí Jesus, então, está ali e o Pai, assim como no batismo de Jesus, deixa eu ver se vai passar aqui, Deus diz a respeito do próprio Filho, como foi no mesmo batismo, este é meu Filho, o escolhido, ouçam ele. Por que acontece isso? Porque Deus está dizendo para os discípulos que o foco do serviço do reino não é ficar a gente num êxtase espiritual, centrado em nós mesmos, dentro dos nossos templos, dentro dos nossos grupos de célula, que não é para isso que nós somos chamados a seguir Jesus. Isso faz parte, momentos que a gente tem cultos maravilhosos e a gente diz, é muito bom estar aqui. Momentos de células, onde a gente diz, é muito bom estar aqui na célula. São importantes e fazem parte desse processo, mas não é para isso que nós estamos aqui. E por isso que Deus aponta para Jesus e diz, esse é meu filho, ouçam ele, ele tem autoridade, ele está enviando vocês, é dele quem vem a autoridade. Quando Deus aponta para Jesus, ele está se remetendo de novo à missão, ao serviço, à autoridade. O Jesus que é glorificado, a quem o Pai dá toda a autoridade, ele diz, é esse Cristo glorificado que vocês também recebem a mesma autoridade para cumprir a missão. Aí a gente vem então para o terceiro ponto. Vamos ver se vai. Que é o envio dos 70. Não sei se você, de novo, conseguiu ler, por isso que hoje é um pouco mais, ao mesmo tempo, complexo, mas no final pode ter certeza que você vai entender tudo. E aí a gente entra, então, Lucas capítulo 10. Primeiro, Jesus começa o envio para a missão de servir e pregar o evangelho com 12. E agora, então, ele pega 70 discípulos dele. E ele envia também com a mesma missão que os 12 receberam. A missão não é diferente. Os 70 não têm uma responsabilidade de ir por outros lugares para falar coisas diferentes. Não é, então agora os 70 são os diáconos, são aqueles que vão lidar com a ação social. Não. 70, eles têm a mesma missão dos apóstolos. Muitas vezes a gente acha que se nós estivéssemos entre o grupo dos 70, nós não teríamos a mesma autoridade para curar, para expulsar demônios e nem para pregar o evangelho. Quantas vezes a gente olha para a Bíblia e pensa, mas os apóstolos eles eram diferenciados. Eles eram diferentes porque eles estiveram na presença do próprio Jesus. Eles estavam mais íntimos, então é por isso que através deles havia manifestações do reino como curas e expulsão de demônios. Por isso que na pregação dos apóstolos lá em Atos, 3.000 se convertiam, mas uma pessoa tão humilde, Pedro, tudo bem, era um pescador, mas ele tinha a presença do próprio mestre. Ele tinha o segredo, mas ser enviado para uma missão, eu ser enviado para exercer misericórdia, para amar as pessoas, para falar do evangelho, quem sou eu para isso? Mas você olha o contexto do que está acontecendo nos 70, é o contexto da urgência. Jesus envia os 70 discípulos para pregar, curar, e ele dá as instruções para eles de que eles precisavam ir muito rápido. Aí nós lembramos, por exemplo, do contexto de Mateus também capítulo 9 e 10, que também fala sobre o envio dos discípulos. E qual é o contexto? A compaixão. Mateus 9 diz que Jesus andava por todos os lugares
e ele via as pessoas e ele tinha compaixão delas. E ele falava para os discípulos orarem, dizendo: peçam ao Senhor da seara por mais trabalhadores, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Há muito trabalho para fazer e poucas pessoas para servir. É nesse mesmo contexto que a gente encontra aqui em Lucas 10, Jesus enviando os 70, mais 70 pessoas, além dos 12, para irem por todos os lugares, curarem, falar o evangelho, mas curarem, estarem os sinais do reino. E aí, queridos, entra de novo a dependência, mas também entra um outro ponto que Jesus fala para eles aqui sobre o que significa servir ao rei. E Jesus enfatiza que haverá rejeição. Assim como me perseguiram, vão perseguir vocês. Se as pessoas não me acolhem, elas também não vão acolher vocês em muitos momentos. Então, quando nós falamos do serviço ao reino de Deus, a gente deveria ter a consciência bem clara de que nós não estamos aqui para sempre as pessoas gostarem da gente. Certa vez, numa conferência teológica de pastores que eu participei, um preletor da palestra ele disse para os pastores que estavam lá, mas eu digo que isso vale para cada um de nós aqui. Ele disse o seguinte: você quer ser bem visto, quer ser elogiado pelas pessoas, não seja pastor, e eu diria, não seja cristão. Vá vender sorvete. Ele disse: se você quer sempre ser elogiado pelas pessoas, vá vender sorvete. E é sobre isso que Jesus está falando também no envio dos discípulos, dizendo: olha, esse serviço esse serviço a Deus para pregar o evangelho exige completa dependência da provisão de Deus, exige com que nós entendamos que nós sim temos autoridade, vamos pregar o evangelho, mas vocês vão passar por rejeições. E quando houverem manifestações do reino, e vocês voltarem alegres daquilo que acontecer, Jesus ainda diz nesse capítulo: não se alegrem com isso. Não se alegrem porque no meio dos cultos de vocês, dos encontros de vocês, algumas pessoas às vezes são curadas. Porque algumas pessoas são libertas. Mas ele diz: se alegrem muito mais. Porque se isso está acontecendo, é sinal de que vocês são verdadeiramente seguidores de Jesus. O nome de vocês está escrito no livro de Deus, no livro da vida. Então, se na nossa vida não há pregação do evangelho e não há mínima manifestação dos sinais do reino, nós deveríamos nos questionar: estamos servindo de verdade a Deus? Será que, não estou falando apenas de milagres, porque aqui não fala somente de milagres, cura tem a ver com curas emocionais também. O evangelho, ele cura as nossas emoções, os nossos sentimentos. Ele cura aquilo que nos faz nos sentir a pior pessoa do mundo, porque nós recebemos o amor. Então, quando eu prego o evangelho, talvez não vai haver uma cura física. Mas a pergunta é, quando eu prego, quando eu sirvo ao reino de Deus, e se eu estou servindo, eu tenho visto pessoas, através da minha vida, recebendo cura? Eu tenho visto elas se tornando pessoas mais leves? Eu tenho visto pessoas se libertando de pecados, abandonando vícios de idolatria, abandonando vícios de pornografia, abandonando vícios de droga, bebida e tantas outras coisas. Eu tenho visto isso acontecer na vida das pessoas. Porque Jesus está alertando eles sobre isso nesse capítulo 9, dizendo: eu estou enviando vocês para servir, mas não se alegrem com os sinais. Se alegrem quando vocês perceberem que se isso está acontecendo é porque vocês estão verdadeiramente sendo meus discípulos. E aí então, nós chegamos finalmente na parábola do bom samaritano, que, como eu já falei ao longo dessa série, não é a parábola, o título não é a parábola do bom samaritano. A nossa Bíblia, quem traduziu ela, botou títulos que não tem na Bíblia original, no hebraico e no grego. Não tem nem capítulos, é como se fosse uma carta escrita corrida, como nós fazemos muitas vezes. E aí o que acontece? Jesus está vindo nesse contexto do serviço, falando sobre serviço, alertando sobre o que é servir, dando as características, e aí a gente chega aqui sobre Jesus usar um samaritano como exemplo. Mas eu pulei e não vou dar ênfase nisso por causa do tempo, mas se você olhar o capítulo 9, o que acontece com Jesus no capítulo 9 é os samaritanos rejeitam a Jesus. Durante o envio dos 12,
os samaritanos rejeitam a Jesus. Porque ele estava indo para Jerusalém e eles olham para ele e dizem na tua cara, tá, de que tu está indo para Jerusalém. É tempo de festa, é tempo lá de poder celebrar a Páscoa, tá na tua cara que tu é um judeu. E eles mandam ele sair dali, eles correm com Jesus. E aí agora a gente pega um pouco mais para frente Jesus indo rumo a Jerusalém e Jesus encontra os seus discípulos, mas ele encontra um homem, um mestre da lei, que pergunta para ele: como que eu posso fazer para ser salvo? E a resposta dele é amar. Amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Sem interrupção. Jesus está caminhando por todos os lugares. E enquanto ele está indo para Jerusalém, ele está ensinando aos discípulos, nesse caminho, que a missão do reino é servir. Que o que mais importa é servir a Deus. E aí, então, no momento que acontece algo, Jesus usa mais uma situação para ensinar para eles o que significa servir. E ele diz: servir significa amar. E amar é sinônimo de misericórdia. Porque quando nós olhamos para Jesus naquela cruz, nós vemos a misericórdia de Deus, que nos perdoa de todos os pecados. Então, quando Jesus cita a parábola do bom samaritano, ainda que ela pressuponha também de que o amor e os atos de misericórdia se expressem através de ações sociais, de cuidado com o pobre, de a gente doar bens financeiros, de poder se entregar com o nosso tempo, mas a essência do que Jesus está falando na parábola do bom samaritano está dentro de todo o contexto que é amor. Jesus está ensinando que servir a Deus pressupõe amar as pessoas. E o amor somente acontece quando a gente para de fazer diferenciação entre aqueles que merecem e quem não merece o amor de Deus. Quando nós começamos a parar de achar de que a igreja é o lugar que mais merece o meu amor, porque talvez as pessoas são um pouco mais fáceis de lidar do que as pessoas lá de fora, mas quando eu começo a olhar tanto para os de dentro quanto para os meus inimigos e amar eles, e ter misericórdia deles, e ter atos de serviço, atitude, que foi o que eu falei semana passada. Amor, no significado do que Jesus está falando com a parábola do bom samaritano, é atitude. Quando você vê alguém precisando de ajuda, quando você, como Jeremias, olha para o povo, para o mundo, olha para Cristal, olha para os lugares que você passa, agora em Porto Alegre, Eldorado, e você vê pessoas sofrendo, você consegue olhar e ver o sofrimento e agir, ou você vira o rosto como os líderes religiosos da parábola? E você vai lá e faz algo. Você vai lá, de repente para e conversa com essa pessoa. Você vai lá e levanta ela. Você vai lá, se tem condições financeiras, e paga algo para ela comer. Você vai lá e tira tempo. E não justifica dizendo, mas não vai adiantar de nada. Se você tem a autoridade e o poder de Deus, todo ato de serviço e de misericórdia é feito sob o poder de Deus, não sobre a nossa capacidade. Então, qualquer ato de misericórdia, se eu entendo que eu estou fazendo isso a serviço do reino e não em meu nome e na minha força, eu entendo que, por menor que seja o ato de misericórdia, Deus vai manifestar o poder dele naquela vida. Talvez num abraço. E aí eu lembro de uma situação que eu não esperava nada do que aconteceu lá em Eldorado. Quando a gente foi lá, eu e mais algumas pessoas daqui, o Rona, o Christian, o Anderson, acho, não sei se mais quem, o Jairo não, o Roberto, né? Não lembro todos agora. Agora também depois algumas pessoas vão compartilhar, outros foram essa semana. Mas a gente estava lá ajudando e aí no intervalo uma senhora veio perto de mim, eu comecei a conversar com ela e ela falando da situação dela e tal. Aí eu perguntei para ela, posso orar por você? E pode, tal. Orei por ela e só isso eu fiz. E aí agora, numa das vezes que a Carlota foi lá, não agora, mas em outros momentos passou lá para levar mantimentos e coisas, a Carlota reencontrou essa senhora lá, porque ela conhece o Beto. E essa senhora falando para ela da diferença que fez na vida dela orar. Para mim aquilo lá foi tipo, não é nada. O que eu esperava era, não, eu tenho que fazer algo a mais. E quando ela falou da casa dela, na minha mente eu tinha de que a gente precisa voltar lá e resolver o problema da casa. E não que isso não seja importante,
Mas só o ato de eu, como um jovem, os jovens da célula riram de mim quando eu falei isso, de como um jovem, né, porque ela ficou né, maravilhada que um jovem orou com ela, nem acreditou que eu era pastor por ser tão jovem assim, né? E ela ficou assim maravilhada, mas a questão é, eu mesmo não esperava nada, eu achei muito pouco. E aí a gente conversando na célula semana, ontem eu acho, a questão é, a gente acha tão pouco a oração. E talvez a gente espera que a gente precisa fazer coisas grandiosas aos nossos olhos. Mas o que há de mais grandioso do que manifestar o amor de Deus pelas pessoas através de amor? Através da oração. Se nós sabemos que nós temos o poder de Deus à nossa disposição, a mesma autoridade, por que não, talvez eu não consiga estar lá o tempo todo, a semana inteira. Mas o que eu orei por ela foi para que Deus colocasse pessoas perto dela, cristãos, que suprissem as necessidades dela. Então eu não podia, mas eu criei que Deus iria botar e suprir aquilo que eu não poderia suprir naquele momento. E ontem ainda os jovens ainda falaram sobre isso, dizendo, aí lembra aquela história de Pedro e contra o paralítico, e ele pede uma moeda e eles dizem, eu não, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E quantas vezes a gente fica pensando, o que eu preciso fazer é dar comida. O que eu preciso fazer pelas pessoas lá, para que eu vou ir lá se eu não posso carregar coisas pesadas? Eu tenho problema na coluna, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou pegar uma doença, eu não sei o que lá. E a gente fica justificando, mas a gente se esquece que o bem mais precioso e mais poderoso é o reino de Deus que nós temos. Algumas vezes eu ouvi cristãos dizendo, agora não é momento de falar do evangelho. Primeiro a gente tem que suprir as necessidades físicas. E isso está errado. A primeira necessidade de todas as pessoas é o evangelho. Sempre, seja numa enchente, seja num furacão, seja em qualquer momento, é o evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus. E quando as pessoas se rendem a Jesus, o Espírito Santo habita nelas, e esse Espírito traz vida. E ele faz com que a gente entenda que nós podemos sim, sobre a autoridade de Cristo, viver uma vida simples e recomeçar. Então, queridos, isso é o amor que Jesus está falando. Ele não está falando sobre ação social. Não está falando que a diaconia, né, servir aos pobres é o mais importante. Isso também faz parte da missão do reino. Mas como eu já falei, a missão do reino de Deus não é só cuidar dos pobres. Por isso que Jesus encontra com um jovem rico, como eu falei na semana passada. E Jesus não lida com um jovem rico dizendo, tu já tem dinheiro. Não, vai cuidar do teu dinheiro. Tu não precisa. Tu vai para o inferno porque tu agora viveu nessa vida muito bem, eu vim só para os pobres. Jesus disse também para o rico, vem e me segue. Tanto o pobre quanto o rico têm os seus ídolos. Ambos precisam abandonar os seus ídolos para seguir a Jesus. E por último, ele não está passando. Não sei se clicou alguma coisa ali. A prioridade do discipulado. E aí eu quero te convidar para a gente encerrar a ler esse texto. Esse aqui sim eu quero ler. Se você tem a sua Bíblia, abra em Lucas 10, 38 ao 42. Lucas 10. Se tiver o celular, né, a Bíblia no celular, pode abrir no celular. Lucas 10, é o finalzinho do capítulo, 38 ao 42. Então Jesus ele está seguindo viagem para Jerusalém e aqui ele resolve fazer uma parada para visitar duas amigas, três amigos, mas aqui só aparece duas amigas dele. E ali diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda. Presta atenção.
Jesus, ele diz, está próximo, chegou, curem os enfermos, não levem nada. Marta e Maria. E Jesus usa mais uma situação que acontece ao longo desse processo, porque ele queria ensinar os discípulos dele o foco daquela aula, que não era uma aula sentado numa cadeira, num quadro ensinando, mas Jesus ensinava no processo, no dia a dia. Então acontece algo, um homem, um mestre da lei pergunta algo, Jesus diz, aqui está o momento de falar sobre esse serviço. Aconteceu algo lá com os samaritanos, eu vou usar o samaritano que me rejeitaram para ensinar sobre serviço. E agora ele pega uma visita a amigos para ensinar os discípulos sobre serviço. E aí ele vem e diz, olha, a Marta estava desesperada correndo de um lado para o outro. E ela fica indignada, porque ela acreditava que ela estava servindo a Jesus. Ela acreditava que aquilo que ela fazia, com toda sinceridade, era algo digno para Jesus, e ela fica indignada, tanto com Jesus quanto com a irmã. Eu não sei se já vem à tua mente, mas você entende o que está acontecendo aqui? Marta, ela não estava fazendo o que Jesus desde o início falou sobre serviço. Que a questão é, você está servindo a Deus, ouvindo a Deus, ou você está servindo ao reino de Deus, achando que está agradando a Deus, mas você está agradando a si mesmo? Quantas vezes no serviço do reino de Deus, quando nós aceitamos o chamado, a missão de pregar o evangelho, nós saímos a fazer um monte de coisa e a gente acha que tudo o que nós fazemos é serviço para o reino? Quantas vezes a gente, como cristãos, está tão ocupado e tão cansado como Marta, e a gente começa a se indignar dizendo, eu estou trabalhando demais, eu estou fazendo um monte de coisa, e aí tem alguns vagabundos como a minha irmã, que não está fazendo nada. Eu estou indo lá em Eldorado, eu estou indo não sei aonde, eu estou fazendo isso, aquilo. Eu trabalho fora e ainda vou na igreja, e na igreja eu tenho 10 funções, 10 responsabilidades, enquanto tem uns que não fazem nada. E a gente pensa que Jesus vai se alegrar com isso que a gente está fazendo, trabalhando um monte, porque a gente está dizendo, não, eu estou servindo ao reino. Se a minha profissão é também um jeito de servir ao reino, então eu estou cuidando de pessoas, e aí eu estou no presbitério, eu estou numa célula, eu estou nisso, eu estou naquilo, e estou lá, correndo, correndo, correndo. E aí eu digo, Jesus, tu mesmo ensinou, peçam mais trabalhadores. Olha só, minha irmã, o meu irmão não está fazendo nada. Eu estou com muitas funções. Vai lá, né, Jesus? Tu também já era para ter se tocado disso. Que eu estou sendo o cara e os outros estão parados. E Jesus vai lá e diz, ela escolheu a boa parte. E todo o serviço do reino, é isso que Jesus quer ensinar. Só acontece, só começa a partir da boa parte. E a boa parte é ouvir a Cristo. É Ele quem diz o que nós precisamos fazer. Não somos nós que definimos qual é a missão do reino. Aonde nós devemos ir, foi Jesus que desde o início disse, vocês vão por aqui, vocês vão ali. Os 12 vão fazer isso, os 70 vão fazer aquilo. A missão era igual, os lugares eram diferentes. As pessoas com as quais cada um ia cuidar não eram as mesmas. Os dons eram diferentes, mas as manifestações do reino eram semelhantes, a autoridade era a mesma. Então, meu querido, quando a gente olha para o final desse contexto sobre serviço, Jesus ele dá um tranco nos discípulos dizendo, você se esqueceu de que tudo começa por ser meu discípulo, por estar aos meus pés e me ouvir. Não adianta você fazer um monte de coisas, dizer eu aceito o envio, eu aceito a missão, se eu não paro para ouvir o Senhor da missão, se eu não paro para ouvir as instruções. Não adianta você achar que você está fazendo muita coisa, porque Jesus pode dizer tudo o que precisa. É mais leve. E é por isso que Jesus também diz, olha,
O meu fardo é leve. Tomem sobre vocês o meu jugo. Porque muitas vezes a gente acha que a pregação do Evangelho, o exercer misericórdia, é uma cobrança no sentido de que nós temos que fazer muita coisa. E o início dessa série eu comecei falando sobre isso. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E quando nós falamos sobre necessidades, a gente vai se desesperar, achando que nós temos que cuidar de todo mundo. Mas o meu próximo é quem Jesus coloca diante de mim. O meu próximo não são todas as pessoas, no sentido de eu ter a obrigação de cuidar. Sim, todas as pessoas eu preciso cuidar, mas aquelas que Deus coloca no meu caminho. Então, eu não tenho a responsabilidade de acabar com a fome e levar o evangelho necessariamente de eu ir ao Nordeste. Eu não tenho que necessariamente, se eu não for chamado por Deus diretamente, ouvindo dele ou através de irmãos, de ir para um outro país. Mas eu tenho a responsabilidade de entender que Deus todos os dias tem botado pessoas no meu caminho. Começando no meu lar, começando no meu trabalho. E essas pessoas, Deus diz, essas são as pessoas que eu quero que tu ame. São essas pessoas. É isso. Então não adianta você achar que você precisa fazer muita coisa. Que eu me alegro com o excesso de trabalho. Que eu me alegro com o burnout. Porque tudo que você precisa fazer só vai ser suficiente, só vai render frutos nas outras vidas como na tua, se você parar e me ouvir o que eu quero que você faça. E o mundo cobra muito da gente. E essa pregação pode parecer uma cobrança se você não parar para ouvir o que Deus está pedindo de você. Quem é o próximo que Deus está colocando diante de ti? Eu não estou dizendo quem é o teu próximo. Eu não estou dizendo que todos precisam ir para Eldorado, ajudar a família que nós estamos ajudando, ou outras famílias que nós começamos a ajudar. Porque não é isso a essência. Mas eu estou dizendo que cada um de nós precisamos parar para ouvir o Senhor da missão. E escutar e obedecer. Amar essas pessoas que Deus tem colocado próximas de nós. E tem pessoas que somente vocês vão conseguir amar. Eu, como pastor, não vou conseguir amar todas as pessoas dessa cidade. Eu não vou conseguir exercer misericórdia com todos. Há pessoas que Deus vai colocar no teu caminho, não no meu caminho. E não vai adiantar você achar, eu ligo para o pastor vai lá. Eu não vou ter todo o tempo do mundo. Eu não posso correr desesperado porque uma hora eu vou cansado dizer para Jesus, Senhor, tu não está vendo o bando de pessoas que não está fazendo coisa? E ele vai dizer, mas eu não te pedi para estar fazendo isso. Mas tu não perguntou para mim se era isso que eu queria de ti. Tu está fazendo coisas que eu nunca pedi de ti, talvez. E quando a gente parar para ouvir Jesus, pode ser que ele vai dizer, tu acha que é grande coisa aquilo que tu está fazendo. Tu acha que é muito precioso aquilo que tu está fazendo, mas não é isso que eu pedi de ti. Tu acha que o teu trabalho, tu está fazendo grandes coisas através da tua profissão, mas não é isso que eu pedi de ti. Tu acha que tu tem um dom que muda e cura pessoas e grandes coisas, mas se tu não está pregando o evangelho, tu não está fazendo nada. E Jesus, sempre que a gente para ouvir ele sobre o serviço, ele vai dizer sempre isso. O nosso chamado, o nosso envio para esse mundo é para pregar o evangelho, aonde nós formos. Então, se nós não estamos pregando o evangelho e curando pessoas e libertando pessoas, nós não estamos cumprindo a missão. No teu trabalho, se você não está vendo vidas sendo transformadas, você não está cumprindo a missão que Jesus pediu. Se na tua família não tem havido transformação através do evangelho, você não está levando o evangelho, você não está cumprindo o que Deus espera de ti como um seguidor dele. Isso vale para mim. Quando eu falo você, eu me incluo nisso, eu e você. E para fechar, queridos, então, está dando problema, filho. Você realmente tem ocupado seu tempo com a missão de Jesus? É a primeira pergunta. Com o que você está ocupando seu tempo? Segundo, será que você tem estado ocupado com coisas que Jesus não pediu? É quase que uma repetição da mesma pergunta da primeira pergunta de uma maneira diferente. Será que você tem estado ocupado com coisas que Jesus não pediu para você fazer? E por último, sua verdadeira missão tem sido pregar o evangelho através de sinais do reino de Deus? Você realmente consegue dizer com toda certeza que todo dia, quando você sai de casa, o que você faz é pregar o evangelho? Se alguém te perguntasse
Quem é você e o que você faz? Ah, eu sou o Laurindo e eu sou pastor. Não, eu sou um filho de Deus e eu estou aqui para pregar o Evangelho. É isso que nós deveríamos ter a convicção de dizer para as pessoas. E deveria ser a primeira coisa que a gente deveria dizer para as pessoas: eu sou um filho de Deus, perdoado e que estou pregando também sobre esse perdão aqui. Não talvez literalmente como eu falei, mas a gente precisa falar para todos quem nós somos. Quantas vezes a gente está no trabalho, com amigos, etc., eles nunca souberam que nós vamos numa igreja, que nós participamos de uma célula, nunca ouviram sair da nossa boca a palavra Deus e Jesus. Eles nunca imaginaram que nós éramos cristãos. Aí já está algum indício de que nós não estamos cumprindo a missão. Então, se você acha que estar aqui hoje significa que você é seguidor de Jesus, não necessariamente. Seguidores de Jesus servem a Jesus e obedecem ao envio dele, da maneira dele. Então, cuidar dos pobres não é a missão. Faz parte da missão também. Mas não é a missão. Estar na igreja não é a missão. Faz parte da missão, mas não é a missão. Pregar o evangelho é a missão. Quero te convidar a você ter um minutinho de silêncio. Seja de olhos abertos, se você achar melhor, ou de olhos fechados. E permita que Deus fale com você. Permita que aquilo que mais te inquietou, como eu sempre tenho dito, venha à tua mente e entenda que é Deus que está falando contigo. Tenha um minutinho em silêncio. E conforme você entender também o que Deus está pedindo de você, talvez algo bem prático, responda a Deus em oração com as tuas palavras. Se comprometa com Ele a mudar naquilo